meus queridos irmãos e amigos, aqui é a pastora Ilza Franco e hoje estamos iniciando um estudo sobre predestinados, eleitos versus não eleitos. As Sagradas Escrituras apresentam alguns temas que, se não forem estudados cuidadosamente, sob a direção do Espírito Santo e com a utilização correta dos princípios e regras hermenêuticos, utilizando o método de interpretação mais correto, podem levar o estudante da Bíblia a um entendimento completamente contrário àquele exposto na palavra. Predestinação é um desses temas. O tema da predestinação engloba uma série de outras palavras, tais como eleição, escolha, chamado, vocação, livro da vida, eternidade, antes da fundação do mundo e outros. Neste pequeno estudo, vamos passear pela Bíblia, em busca de textos que podem nos ajudar a esclarecer esse assunto que é tão precioso e necessário para afirmar nossa fé em Deus e manter os nossos olhos voltados para a eternidade com Ele. Tentaremos responder a pergunta: por que uns são eleitos e outros não? Que o Espírito Santo nos ilumine para a glória de Deus. Predestinação. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versos 4 a 6, diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Observamos que nestes 3 versículos encontramos uma riqueza de informações que vale a pena tentarmos cuidadosamente. Nos escolheu. Escolha dá a entender que pessoas são escolhidas dentre outras. O que o levou a escolher uns e outros não? Isso veremos mais adiante. Antes da fundação do mundo, tudo foi definido antes que o mundo existisse, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Somos escolhidos com um objetivo claro e definido: podermos viver diante dele. Isso só é possível através de Jesus. Em amor nos predestinou para Ele. Ele nos amou. O que o fez nos amar antes da fundação do mundo? Isso também será visto mais à frente. Nos predestinou. Antes de existirmos fisicamente, fomos previamente destinados para Ele, para a adoção de filhos. Só os escolhidos podem vir a ser filhos. Por meio de Jesus Cristo, somente através de Jesus nos tornamos filhos, segundo o propósito da sua vontade. Deus tem um propósito definido ao nos escolher. E eu te pergunto, você já descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Se ainda não fez isso, comece a perguntar a Ele agora: Senhor, qual o propósito que o Senhor tem ao me escolher? E com certeza Ele vai te dizer. Para louvor da glória da sua graça. A sua graça é gloriosa. Temos o dever de louvar a Deus por isso. Essa graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Graça é algo que não merecemos. A recebemos gratuitamente. Não temos que pagar nada, é pela fé, não por obras. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versos de 28 a 30, Paulo fala sobre isso com outras palavras. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Vamos analisar cada uma dessas frases? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Paulo quis dizer ao afirmar todas as coisas? Que coisas são essas? São coisas que acontecem conosco ou coisas que fazemos? Se pensarmos em coisas que acontecem conosco, acontecem, estamos sujeitos a que aconteça conosco acidentes, tragédias, ou conseguimos um bom emprego, um bom salário, ou ter escassez de alimentos, passar por perseguição, lutas, temos momentos de alegria, de tristeza e por aí vai. E coisas que fazemos estão sempre relacionadas a coisas boas ou más, que agradam a Deus ou não. A próxima pergunta é: o pecado que eu cometo contribui para o meu bem? A resposta óbvia é não. Então, o mais correto é crer que quando Paulo faz essa afirmação, está pensando em coisas que acontecem conosco. É através de experiências acumuladas a partir de situações do dia a dia que podemos ver a mão de Deus agindo a nosso favor, a favor dos que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Somos chamados por Deus para cumprir o seu propósito. Esse propósito está descrito na frente do nosso nome no livro da vida, como afirma o salmista no Salmo 139:16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Nesse livro estão escritos os nomes dos eleitos. E eu te pergunto, está determinado por Deus que devemos pecar? Está determinado que devemos nos afundar na lama do pecado? Mas é claro que não. O que Deus determinou para nós é que andássemos em santidade e em justiça, aos que de antemão conheceu. Como já foi dito, Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Também nos predestinou. Fomos destinados previamente por Ele, como já foi amplamente discutido, para serem conformes à imagem do seu Filho. Davi profeticamente diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Salmo 22:22. Isaías escreve: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Isaías 8:17. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é nosso irmão mais velho. Ele entrou no mundo como filho unigênito. Não está registrado em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele entrou no mundo como filho unigênito, mas retornou ao Pai como o primogênito. Aos que predestinou, a esses também chamou. E é o próprio Deus quem chama os seus escolhidos. Ele tem as suas próprias estratégias para atrair os seus. Aos que chamou, a esses também justificou. Justificados quer dizer considerados justos. Nada que fazemos nos torna justos diante de Deus. Nós somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus na cruz, conforme está lá em Romanos 5:1. A certeza de que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, é suficiente para limpar nossa alma e nos purificar de toda injustiça, essa é a nossa alegria, a nossa esperança. Paulo afirma: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Aos que justificou, a esses também glorificou. Segundo o dicionário online, glorificar é o mesmo que atribuir a alguém a glória eterna, conduzir à bem-aventurança, à felicidade eterna ao lado de Deus. Podemos então dizer
E somos glorificados porque somos conduzidos à felicidade eterna ao lado de Deus, o que é a finalização da nossa salvação. Ao analisarmos esses dois textos com atenção, podemos perceber que tudo gira em torno da ideia de predestinação. O que realmente quer dizer essa palavra? Predestinação, a palavra predestinação significa algo que já foi determinado ou decidido. O apóstolo Pedro afirma que somos eleitos segundo a presciência de Deus. 1 Pedro 1, 2. Presciência significa conhecimento prévio. Somos predestinados para a vida eterna por causa da presciência de Deus. Pedro, em sua primeira pregação, afirma que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Atos 2:23. O Senhor assevera que anuncio o fim desde o começo e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46:10. Deus tinha um propósito eterno ao escolher pessoas para serem adotadas como seus filhos. Antes da fundação do mundo, a Trindade Divina é extremamente organizada. Nós podemos ver isso em todas as formas de ação de Deus nesse mundo, na natureza. Tudo foi planejado com antecedência e decidido com todo cuidado. A formação do universo, a escolha, a preparação da terra para receber o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, a formação do Jardim do Éden, a colocação das duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha um propósito. Deus não é pego de surpresa e nada acontece fora dos seus propósitos ou de sua permissão. Deus sabia que o ser humano iria atender a insinuação do diabo, que abriria a porta para a entrada do vírus do pecado na raça humana. Mas também sabia que haveria pessoas que não se renderiam a Satanás, mas que desejariam voltar a ter comunhão com Deus. Por isso, antes mesmo da fundação do mundo, Deus escolhe, elege, chama e escreve o nome dos seus eleitos. Entendeu? Por isso, antes da fundação do mundo, Jesus se tornou o Cordeiro de Deus, que se entregou para ser morto, vencer a morte que fora introduzida no mundo devido ao pecado, pagou o preço do resgate da nossa alma, tornando-se o caminho que nos leva de volta ao Pai. Glória a Deus! Destinados para a vida eterna. Lucas, ao registrar os acontecimentos em Antioquia relativos ao Evangelho, diz o seguinte: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13:48. Por meio de Jesus Cristo, somos adotados, somos remidos, nos tornamos herdeiros, recebemos uma dose alta de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Por meio de Jesus Cristo, fomos conhecidos e predestinados, chamados, justificados, glorificados. Está registrado isso em Romanos 8:29, que nós vimos agora há pouco. Por meio de Jesus Cristo, fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, para louvar a sua graça gloriosa. Daremos continuidade a esse tema no próximo vídeo. Até lá! Se você gostou, não deixe de dar o seu like, se inscrever e compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas. Amém!